começou com esse, só para registrar, né? Eu vou voltar aqui, sujeitos e tópicos, depois sujeitos pedagógicos e meios tecnológicos, que é o nosso tema de hoje, múltiplos sujeitos, aqui estão os múltiplos atores que eu já apresentei anteriormente, e aqui algumas particularidades da EAD. Isso também, esses 3 slides iniciais, até o quarto, eles são uma espécie de, vamos lembrar do que a gente já discutiu, trabalhou, leu, né? Então, professores e alunos estão separados, a maior parte ou a totalidade do ensino da aprendizagem se dá mediada por tecnologias, essa é a fase atual da EAD. A EAD, como vocês viram no histórico, ela começa só com cartas, com escritos, mas ela muda ao longo do tempo, à medida em que as tecnologias vão também tornando acessíveis, né, para uma quantidade de pessoas. Então, a necessidade de tecnologias digitais para acontecer o curso, inclusive telefone, computador, smartphone, etc., né? Os estudantes precisam desenvolver a capacidade de autogestão do seu tempo, dos seus espaços. Essa é uma característica da EAD, porque eles não precisam ir a uma instituição. Então, de alguma forma, a gente precisa trabalhar com os estudantes essas características, né, essas particularidades. A maioria dos estudantes são adultos e estão dispersos geograficamente, mesmo porque nossa legislação ela não autoriza no ensino fundamental o ser à distância, só de ensino médio e ensino superior. O que está acontecendo agora é que na nossa legislação também tem. Em tempos de, como nós estamos vivendo, de excepcionalidade, de pandemia, é possível que também seja ofertado no ensino fundamental ou seja, para crianças, né, no ensino fundamental. O estudante estuda, na maioria das vezes, individualmente do horário local, que é mais favorável. Então, eu não posso pensar no curso de educação à distância que aconteça, que tenha um horário fixo. Tem que ser flexível. Professor Aleluia. Pois não, minha querida. A apresentação aqui desapareceu. Só está vendo o senhor. Desapareceu? Eu vou colocar novamente aqui, porque talvez tenha saído. Só um segundo, viu? É que ainda tem muita gente entrando. Aí eu não consigo colocar a apresentação. Tá, vocês estão vendo a apresentação aí, não? Sim, a apresentação agora voltou. sim. Agora sim, voltou, pronto, perfeito. Eu vou voltar para ela. Obrigado pela ajuda e pela compreensão. Então, o estudante estuda, na maioria das vezes, individualmente, no horário e local que lhe é favorável. Então, há uma tendência da EAD, da educação à distância, uma particularidade, que é um ensino individualizado, ou seja, o programa é produzido para que cada um individualmente percorra um percurso de aprendizagem, passe por determinadas etapas e chegue ao final. E com isso a gente tem a flexibilidade do tempo. Então, eu posso até marcar, como nós marcamos aqui, uma videoconferência no mesmo horário durante alguns dias, mas isso tem que estar previamente organizado. Antes de começar o curso, precisam saber disso e concordar. Precisa ter essa disponibilidade quando vai se matricular, saber antes de matricular quais são as exigências, se tem videoconferência, em qual horário dia e horários que elas vão acontecer. Então, nós temos também os materiais didáticos, né? Esse material didático é produzido por aquele sujeito que é o professor conteudista ou especialista, é mais usado, né, desse termo, conteudista. Então, há uma separação, uma divisão do trabalho, como eu dou exemplo da educação básica, há também no ensino superior, e na educação à distância, que são os tutores e professores. A gente vai tratar disso com mais particularidade daqui a pouco, mais profundidade. Então, há possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona, e a tendência é uma estrutura curricular pré-moldada e em módulos. Isso não é uma característica, essa aqui não é uma característica da EAD. É o que nós, historicamente,
estamos fazendo da EAD mediado por essas tecnologias. A EAD não necessariamente precisa ser modular ou toda pré-moldada antes. Ela não tem essa exigência. Agora, a maioria dos cursos, por questões econômicas, pela quantidade de alunos que tem em cada turma, pela a divisão do trabalho que tem que dividir entre professores e tutores, ela é feita toda pré-moldada e em módulos. Mas isso não é, isso está mais ligado à concepção pedagógica e à relação da concepção pedagógica com o econômico no desenvolvimento de um curso do que com a própria educação à distância. Eu posso fazer um curso de educação à distância que seja 100% online, interativo. Ou seja, assim como no presencial, nós temos 20, 30 alunos ou 50 que eu encontro toda semana naquele horário e outros professores encontram também. E a gente vai estar mediado por tecnologia. Então, não tem essa necessidade de ser modular, nem pré-moldado, né? Aqui a gente entra em modelos de EAD. É importante a gente entender isso, até para a gente poder escolher que tipo de EAD a gente pode ou quer desenvolver e quais as que estão acontecendo. Essa primeira aqui da teleaula é o que está acontecendo com a educação básica daqui de Sergipe. O governo do estado comprou teleaulas se eu não me engano, do estado de Amazonas, que lá realmente acontece ao vivo essas aulas. Aqui elas são gravadas, e os professores assistem e depois, em tese, trocam informações, interagem com os alunos. Não está acontecendo. Eu tenho tido contato com o sindicato dos professores do estado aqui, com professores, colegas que trabalham também na educação básica, e essas teleaulas elas não têm funcionado, têm dado problema de todo tipo. Inclusive, na própria APRP, que foi criado uma espécie de um stream de APRP secundária, né, uma APRP para o ensino, e nesse modelo tem várias pessoas no interior do estado, inclusive aqui na capital, que não conseguem, mesmo tendo uma antena e uma TV, não conseguem acesso. Além disso, os alunos não conseguem, a boa parte deles, por questões econômicas, terem acesso a e-mail, chat, smartphone, contatos. Os professores também não receberam os contatos dos alunos e dos seus pais para poder entrar em contato com eles e tentam fazer de alguma outra forma. Então, as teleaulas, elas podem funcionar bem, mas também, como todas elas aí, podem trazer grandes problemas no processo de educação. Uma outra que também acontece muito lá no norte do país, é essa aula gravada e tutoria. Por causa das questões geográficas, as universidades, principalmente as federais, criam aulas gravadas, os tutores viajam até a comunidade, passam essas aulas gravadas e trabalham com os alunos nessas comunidades. Então, ou o tutor leva, ou cada aluno recebe em formato de CD, vídeo, pendrive, ou baixam da internet essa aula gravada, e um tutor, que é o professor, chama de tutor, infelizmente, mas é o professor, que vai lá e interage com esses alunos e trata desse tema do tema das aulas com eles. Aulas por videoconferência, que é essa que a gente está tendo aqui, e uma das mais recentes, né, educação online, que é o curso Se Conecta pela Internet. Esse é o que nós estamos buscando produzir essa experiência com vocês, que é da educação online. Bom, eu vou passar agora para a professora Eliana. Tudo bem? Você está me ouvindo, Eliana? Está aí no ambiente? Acho que ela saiu. Caiu. Ó, enquanto ela não chega, eu vou ler aqui para vocês essa... Apesar de estarmos nesse momento pensando nas tecnologias, os modelos de EAD, é importante lembrar que não é a tecnologia que define o modelo de EAD ofertado, e sim os princípios pedagógicos, o modelo de educação, a valorização dos sujeitos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem. Por que é importante a gente trouxe aqui em destaque esse trecho? Porque
muitas vezes, a gente tem disponível, tanto para os alunos quanto para os professores, uma gama muito grande de ferramentas de colaboração, de videoaulas ou de videoconferência, e a gente não usa por conta dos princípios pedagógicos que estão relacionados à nossa forma de pensar a educação. Então, é muito comum vocês encontrarem cursos em EAD, eles são bem estruturados e tem uma sequência didática na qual você não tem nem contato com o professor e tem algumas questões de múltipla escolha que são feitas no próprio ambiente e que dali eles já te dão uma resposta, né? E depois você passa para a próxima etapa e acaba o curso, até chegar ao final. No final você pode ser aprovado ou não. Esse modelo de EAD, para cursos formais, nós não defendemos. Nós achamos que é muito elementar, muito risco, é uma concepção pedagógica, inclusive, já ultrapassada. Depois a gente entra nesses detalhes mais, se vocês quiserem, sobre essa compreensão da relação entre modelos de EAD e princípios pedagógicos. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui com a professora Eliana. Você está ouvindo? Eliana? Eu vou ligar para ela aqui, porque eu acho que ela saiu, ela queria falar a partir desse tópico. Só um segundo, por favor. Eu estou... Opa, chegou. Oi. Diga, minha querida, estávamos aqui ansiosamente esperando. Ó, bote o áudio, por favor, está sem áudio. Continua sem áudio. Chegou agora? Chegou. Agora apagou de novo. Apagou? Mas aparece aqui para mim que está me ouvindo. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá? Então, bom, quando eu fui interrompida, né, por conta dessas situações assim que oscilam, aí você continua, mas eu queria assim, destacar, né, o que você lembrou muito bem, que todo programa de educação à distância pede uma organização, e essa organização, apesar de em toda a sua história estar ligada aos meios, que tecnologias vou me valer, inclusive a partir das cartas, as primeiras cartas, não só, a gente não conta somente com a tecnologia. É um erro dizer que a tecnologia vai resolver e que a gente está a depender das tecnologias. Mas sem as tecnologias, a gente não vai conseguir, né, chegar ao aluno, o aluno chegar até o professor, porque, como já foi muito bem enfatizado, estamos em espaços separados, né? Então, como o Aleluia chamou a atenção, nessa organização precisa de pessoas, precisa de uma equipe, né? Acho que o termo mais apropriado é equipe, sem o que programas da educação à distância não funcionam. E nessa equipe, não é só o professor e o aluno, o estudante, aqueles sujeitos mais diretamente ligados, né, ao processo de ensino e aprendizagem, mas também há todo um conjunto de pessoas, de profissionais que estão ali junto, né, para desenvolver o trabalho. Então, a gente queria chamar a atenção disso. Esse trabalho mesmo que a gente está fazendo tem uma equipe, né, grande por trás, que está ali dando a sustentação, né, como o Fábio, a Rose, Clotilde, né, o professor Ponciano, que deixou, né, para a gente aí as instruções. Então, assim, é um grupo grande de pessoas, e esse mesmo curso, ele também é desencadeado, né, somando com outros colegas. Então, a partir disso, eu queria chamar a atenção das características do tutor, né, para a gente ir definindo, né, qual seria o seu papel, qual seria, no fim, a sua importância dentro de programas
da educação à distância. E dentro desse programa, como a gente já disse, muitas outras formas de ensino surgiram, como, por exemplo, o ensino online, né, que faz parte dessa modalidade, e outras formas de ensino onde professor e aluno estejam separados. No ensino online, como é um ensino que precisa, né, que está dentro do ciberespaço, ele se vale da cultura digital. Mas isso não isenta, isso não diminui, né, o papel daqueles que estão diretamente envolvidos, como o professor tutor. Então, dentro das características que a gente selecionou, são mais do que 10, mas a gente selecionou algumas delas, que são as mais assim recorrentes, como, por exemplo, primar pela comunicação. Então, geralmente, o tutor, ele também, como o próprio nome de ensino à distância, da educação à distância, ele recebeu várias funções, várias denominações, vários apelidos, vários conceitos, né? A partir da ideia de que o tutor seria uma ponte entre ele, por muito tempo, ainda hoje, é chamado de ponte. Então, uma ponte entre o professor e o aluno. O tutor como um guia, ele vem para guiar o aluno. O professor tutor como facilitador. O professor tutor como um orientador. O professor tutor... Então, assim, são vários conceitos que aparecem, mas o tutor, o professor tutor, ele acaba sendo mesmo um mediador, tá certo? Ele nessa mediação, ele precisa, né, ter habilidades, capacidades. Eu acho que ela caiu a conexão dela. Ela vai voltar. Já está voltando. Peço um pouquinho. Eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas, eu estou estou conseguindo selecionar, copiá-las e colocar aqui no outro arquivo.doc, né, para poder depois a gente discutir aqui. Enquanto a professora não chega, eu vou ler algumas delas aqui, que eu acho que vocês... vocês estão vendo aí, mas tem uma aqui que a gente pode já, enquanto ela não chega, posso tratar aqui. Luciano Monteiro diz, o EAD não é uma modalidade sem professores, tampouco para autodidatas, concordo plenamente. É isso mesmo que a gente está tentando aqui chamar a atenção, né? Os alunos precisam ter professores qualificados e bem remunerados para exercerem com qualidade a profissão. É isso mesmo, vários outros colegas concordaram com essa, Marta, Ana, Carolina, né? Cristina Ferraz fala, acredito que precisamos de um planejamento e treinamento continuado para expandir o EAD. Tem muitas frentes a serem trabalhadas para virar uma realidade efetiva. O Luciano concorda com ela, e isso também eu concordo, né? A ideia, apesar da gente estar discutindo aqui, pensando e apresentando as características do tutor, não quer dizer que esse modelo seja o melhor modelo ou o modelo que a gente defende. Eu defendo o modelo de EAD com professores, e não com tutores e professores, mas todos professores com condições de trabalho, salário, etc. Senão não tem educação de qualidade. Eu acho que isso é importante. Professor, enquanto ela não chega aqui, já que você está falando, como é que se avalia o nosso EAD, CESAD, aqui? Já que tem um planejamento, mesmo com todas as dificuldades, sem, como você diz, é um tutor, não tem o professor, ou seja, com todas as nossas dificuldades, como o senhor avaliaria? Bom, vou tentar. Primeiro, eu precisaria conhecer mais o CESAD, certo? Porque eu não conheço o CESAD por dentro. Sim, eu nunca ofertei. Esse é o primeiro curso que eu oferto para o CESAD, apesar de eu estar já um tempão trabalhando nessa instituição. Agora foi a primeira oportunidade que eu consegui entrar no AVA, por exemplo, e produzir um material. O que eu poderia dizer de uma forma geral... Como professor, né? Que elabora... Não, eu passei a fazer agora, tem pouco tempo. Eu queria saber... Tem uns 2 meses. Melhorar. Tem uns 2 meses que eu faço parte. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que é importante. O CESAD, ele faz parte de um sistema de educação à distância que é uma espécie de
consórcio de universidades federais. Então, tem regras e tem formas de trabalho, né, de desenvolver a EAD, que não são particularidades específicas do CESAD. Elas são nacionais, fazem parte de uma política pública do MEC, da secretaria que trata desse tema, e os centros de educação à distância precisam tornar efetivo aquilo que é determinado, né? Então, isso eu acho que é importante a gente ter isso em mente. O CESAD não é o CESAD que defende ou escolhe todos os tipos de cursos ou modelos, e eu não poderia fazer uma avaliação, porque eu nunca fiz uma pesquisa, de fato, ligada ao CESAD, aos cursos que são ofertados lá. Eu sei que tem uma equipe de técnicos, de profissionais que estão comprometidos em desenvolver o melhor possível dentro daquele contexto, né? Então, isso é um fato. E tem dado alguns resultados positivos e alguns outros, como nosso curso também, nossos cursos presenciais também acontece da mesma forma. Então, eu sei que dentro dos limites de recurso e dentro dos limites de autonomia, porque tem toda uma quantidade de regimentos, leis, decretos que normatizam como deve funcionar, o CESAD tem o corpo dirigente, as pessoas que trabalham lá estão tentando fazer o melhor possível. Agora, eu acredito que essa qualidade ela pode aumentar se a gente fizer mais parte do CESAD, contribuir mais, todos os professores de todas as áreas. Eu acho que Mário, está me ouvindo? Gerar muita qualidade para além do que ela já fez. Estamos ouvindo, Eliana. Seja bem-vinda. Eu estava conversando aqui sobre... Ótimo. Assim, eu queria, dentro dessas características, eu não sei se você foi pontuando. Bote o vídeo seu. Tá me vendo? Ainda não. Como é que foi? Espera aí. Clique agora, no vídeo. Por enquanto, agora você está com toda a sua beleza aí. Que bom. Olha, eu queria sim chamar a atenção que esses 10 pontos que a gente enumerou para caracterizar o professor tutor é muito similar ao professor, né? As características de um professor. E isso tem uma justificativa, porque o tutor, e por isso ele se confunde, né, no seu papel, ele também é um professor. Agora, o que a gente pode colocar assim, como é que isso pode se explicar? Por conta dessa aproximação, não é? Agora, ele precisa ter essa capacidade, assim, de mediar o conflito, de escuta em relação ao aluno, muito mais aguçado, porque o aluno, ele acaba precisando e ficando muito mais tempo com o tutor do que qualquer um outro profissional. Então, ele precisa inspirar confiança, ele precisa ter disposição de estar sempre aprendendo, ele precisa criar oportunidade de estar compartilhando informação, mas não somente isso. O problema maior da quantidade de informações que a gente recebe é a falta de costume e do aprendizado, de estar fazendo discernimento, passando no crivo. Então, ele precisa estar também fazendo esse tipo de seleção, criando esse tipo de dever, não é? Para que o aluno aprenda também a lidar com essa quantidade de informações que giram no entorno de qualquer tipo, modalidade de educação. Então, cabe a ele estimular o aprendizado, cabe ao professor tutor trabalhar coletivamente, quer dizer, nada diferente do professor convencional, né? Só que na modalidade educação à distância, o professor tutor, ele não sobrevive se ele não tiver essa disposição de colaboração, de trabalho coletivo. É por isso que a Belloni, ela diz que o professor, ele recebe um outro nome, não é mais somente um professor, mas o professor coletivo. Ele precisa saber trabalhar em equipe, ele precisa saber se ajuntar
né? Quer dizer, disso depende praticamente o seu trabalho. E nisso ele faz a organização, é capaz de organizar, de fazer a gestão do tempo e do espaço, né? É também preciso que ele apresente conhecimento pedagógico e conhecimento técnico. Então, eu acho que é um conjunto de capacidades, alguns chamam competências, mas eu prefiro chamar capacidades, que vai contribuir para que ele desenvolva seu trabalho. Não é nada simples e vai exigir dele um trabalho muito similar ao trabalho do professor. Pode seguir, aleluia. Ok. Pode passar. Então, a gente queria chamar a atenção dessa relação dos meios humanos e meios tecnológicos, citando Gonzalez, quando ele diz: se é certo que experiências em EAD crescem vertiginosamente, amplia-se o grau de exigência em entender a necessária relação entre os meios humanos e meios tecnológicos. A depender, sobretudo, dessa relação, se for positiva ou não, muitos podem estar contentes com esta opção, muitos outros podem desistir. E o mesmo autor chama atenção dizendo que o bom uso, o mau uso, o uso razoável das tecnologias vai acabar determinando a imagem que se tem da educação à distância. Mas essa imagem, ou esse uso, melhor dizendo, não está a depender só das tecnologias, como a gente enfatizava, está a depender também do manejo, né, e da relação que o professor, que seria o recurso humano, né, tem com esses recursos que muitas vezes acabam ocupando o centro do palco, mas são apenas materiais de apoio, né? Eles, de toda maneira, apesar de não ser determinante, eles acabam também trazendo fragmentos da imagem que se tem da educação à distância ou da forma de ensino que se implementa, como, por exemplo, o ensino online. Pode seguir. Pode seguir, aleluia. Sim. Então, com isso, a gente quer chamar a atenção, né, afirmando da complexidade da educação à distância. Em muitos casos, essa modalidade, programas que vêm em nome da educação à distância, que vem dizendo que é fácil, que vem dizendo que é um custo barato, que vem dizendo que você, em pouco tempo, vai conseguir, em casa, né, está conseguindo isso, aquilo, certos diplomas, muitas vezes vem embutido de certas mitificações que a gente, inclusive, já chamou a atenção. Então, é um trabalho exigente, e isso, vocês, os colegas, né, que estão aqui nos prestigiando, já fizeram depoimentos, eu acho que foi até uma professora de Direito, dizendo que é muito mais difícil, né, um trabalho de educação à distância do que quando você está diante do aluno, né? Você, diante do aluno, você vai, só com sua presença, você consegue desenvolver sua aula muito bem. E, ao passo que, na educação à distância, vai exigir muito mais, né, de tempo de reflexão, de estudo e de aparatos para que você consiga, né, atrair o aluno, envolver o aluno para aquilo que você está oferecendo. Então, a Belloni, que eu já citei, ela foi uma das primeiras assim, estudiosas no Brasil, né, da década de final de 80, 90, ela chamava a atenção dizendo o seguinte, que antes é importante lembrar que o trabalho pedagógico em ambientes virtuais de aprendizagem não depende apenas dos sujeitos diretamente envolvidos no processo, mas de uma equipe. Aí ela fala da docência, que está envolvendo o professor e o aluno, e é o que Paulo Freire diz, quer dizer, não há docência sem discência, não há aula sem professor e aluno, que implica também no suporte técnico,
que implica na gestão, né? E aí tem a ver com os diretores, o designer, o design instrucional, papel, inclusive, que o Mário Aleluia desempenha de maneira genial, né? Então, esse trabalho colaborativo é destacado de tal forma que o professor, como eu dizia, ganha mais uma denominação, que é o professor coletivo. É como quem, se ele, sozinho, né, ele não tivesse condições de fazer o trabalho evoluir e se materializar. Então, quando a gente pergunta, bom, mas tudo está tão parecido, essa é uma das formas, ou essa é uma das características que distingue o trabalho na educação à distância. A gente não sobrevive sozinho, a gente não sobrevive isolado um do outro, a gente não sobrevive, como diz o Levinas, aos encontrões e aos empurrões. A gente sobrevive com um trabalho, mediante um trabalho colaborativo, um trabalho onde a gente está, assim, discutindo e promovendo formas de encontro e de escuta, né, com o outro. Pode seguir, Aleluia. Sim. Professor, por favor, tire o vídeo para ficar com a imagem da professora que está apresentando. Depois a gente volta para a discussão, viu? Obrigado. Pronto. Então, dito isso, a gente queria, assim, chamar a atenção, quando cada vez que a gente discutia, né, cada ponto para estar desenvolvendo nesse curso, quando a gente pensou nos meios, logo a gente pensou no professor tutor, e aí, em seguida, a gente também pensou no estudante, né? Quem é esse estudante da educação à distância? É preciso que a gente pergunte qual é o seu papel, quais são suas dificuldades, quais são os seus domínios com a tecnologia. Se a gente não sabe daquilo que o nosso estudante precisa se valer para desenvolver o nosso trabalho, para se comunicar com ele, para interagir com ele, a gente não vai conseguir. É simples, não vai conseguir. Então, é importante saber, bom, meu aluno, eu imagino, na época que começou a educação à distância, quando foi feito esse levantamento, descobriram que só tinha endereço. Então, nossos alunos só têm lá aquela casa onde eles moram e vai ser por carta que a gente vai resolver. Então, se a gente vai estar usando, privilegiando o ensino online, então é preciso que tenha os recursos que permitam, né, o desenvolvimento do ensino-aprendizagem dentro da tecnologia digital. Bom, mas todos os alunos não têm, então fica inviável, né? Então, é importante fazer o estudante, quando a gente está falando de estudante, dito isso, das suas condições, naquilo que ele tem para viabilizar o trabalho dentro das tecnologias disponíveis, é importante fazer a distinção entre o aluno e o estudante. Então, a gente sabe, todo aluno, a gente que tem um aluno como um sujeito, né, do nosso ofício, a gente sabe que o aluno é aquele que é matriculado, é aquela pessoa, né, aquele indivíduo que está matriculado no curso. Só que nem todo aluno se torna um estudante, né? É bom a gente lembrar que a palavra aluno, na sua etimologia, a negação, lunis, quer dizer aquele sem luz, né? Então, por muito tempo, sobretudo no ensino tradicional, o aluno foi visto como aquele sem luz. Então, cabe ao professor iluminar, né? Então, quem tinha luz, quem podia iluminar o aluno com o seu saber, com o seu conhecimento, era o professor. No ensino online, né, isso é descartado. Aliás, não é porque é online. No ensino, mesmo presencial, onde o professor se opõe ao ensino tradicional e arcaico, o aluno não é aquele sem luz. O aluno é aquele que tem luz própria e cabe ao professor fazer com que essa luz se ilumine, né, cada vez mais, né? E, para isso, é necessário que ele se torne um estudante. O aluno pode, sim, ser um estudante. Então, estudante, como o próprio nome diz, é aquele que estuda. E é na condição de estudante que este sujeito, o aluno, vai encontrar jeitos de lidar
com o perfil do aluno da educação à distância. Então, se a gente fala muito hoje do aluno ativo, do aluno partícipe do processo, do aluno colaborativo, então esse aluno precisa ser estimulado na sua luz. Esse aluno precisa aprender a estudar, para que, de fato, ele seja credenciado como sujeito aprendente, aquele que aprende, aquele que até organiza e vai além daquilo que até o professor propôs. Então, é para isso que precisa ser estudante, né? Ele estuda e encontra formas de apropriação do conhecimento. Mas isso também não significa que, por melhor estudante que ele seja, que o professor é dispensado, né? Apesar de se dar muita ênfase à aprendizagem individual. Então, o ato de aprender na era digital é mais um processo de assimilação que aquisição do conhecimento, de apropriação pessoal de significados, de proposições, apropriação de modelos, de mapas mentais, que o aluno consegue recriando continuamente nas redes de intercâmbio nas quais participa como indivíduo. Então, isso quem destaca é o Gomes, e destaca com muita propriedade, porque não basta ter acesso ao conhecimento, não basta ter aquisição do conhecimento, mas também se apropriar desse conhecimento. Por isso que estudar, como diz Paulo Freire, é um trabalho difícil. Então, o que é que a gente quer enquanto professor? Que nosso aluno estude. E é preciso que a gente compreenda e esteja junto com ele nessa partilha, né, de se está desenvolvendo um estudo, ele vê que eu estudo, então você me vê como estudioso, então eu posso falar para você da importância do estudo, reconhecendo que é um trabalho difícil, porque estudar exige de quem o faz uma postura crítica, consciente, disciplinada. Então, é preciso que o aluno encontre a sua hora de estudo. Eu tenho um autor que eu gosto muito, Larossa, ele diz, eu gosto de estudar quando a cidade dorme. Então, escureceu e voltou. Então, outra coisa importante é que eu não posso desenvolver a minha capacidade de estudo e de estudante sem que eu consiga praticar esta ação. Então, por isso que é importante que o aluno tenha mesmo tempo de estudar, tenha o mesmo tempo de trabalhar com as ideias que ele está tendo acesso, de modo que ele possa recriá-las, pensar sobre ela. Então, os estudantes nessa modalidade, e mais ainda no ensino online, que é um pouquinho mais assim, avançado, porque já está dentro desse novo contexto, espera-se desse aluno agir com autonomia. Aí sim, se eu aprendo a estudar, eu vou aprender a agir com autonomia. Uma coisa não está assim, vem antes da outra ou depois da outra, mas eu diria que uma coisa pode andar junto da outra. À medida que eu vou estudando, eu vou desenvolvendo a minha capacidade de ter o comando da minha própria história, né? Estudar com independência, condições plenas em aprender a aprender, mas essas capacidades são desenvolvidas durante o processo. E isso a gente chamou a atenção quando falava do princípio. O princípio da autonomia, da disposição em atender. Então, não adianta o professor fazer uma boa oferta didática com um cardápio muito assim atraente, e este aluno não está ainda consciente de que ele precisa desenvolver a sua capacidade de estudante, né? Ser estudante, que remete àquele aluno que sabe da luz, que pode fazer, né, alumiar, né, a si mesmo e o seu entorno. Então, é importante criar esse ambiente, né? E esse ambiente, portanto, vai ser importante. Um ambiente que precisa e que permita formas de ligação, de o estudante estar ligado ao professor. E aí a gente lembra do Volton, quando ele diz no livro É Preciso Salvar a Comunicação, que uma das palavras que mais se fala hoje é estar ligado, não é?
porque estar ligado me remete à comunicação. Estar ligado é estar junto, ligar-se é agir. Então, se eu quero tanto que meu aluno assuma a ação, seja agente do processo, é preciso que ele esteja ligado para que ele desenvolva essas capacidades. Então, dito isso, eu queria dizer que com essas capacidades, o aluno, ele rompe com aquele mito, né, do mau aluno, porque ele é de um curso de educação à distância. Então, tem uma aluna que eu cheguei a entrevistar, que ela falava do preconceito, que é muito grande, né? E que ela, por isso, ela se esforçava o máximo que ela podia para estudar, e isso acabou favorecendo. Então, chegando até a dizer que o curso que ela fez à distância, nada deixou a desejar, né? Então, o fato do aluno se empenhar na busca do conhecimento também faz diferença. Mas eu insisto, a gente insiste, nós discutimos muito sobre isso. O professor, tutor, ele que vai assim mais perto do aluno, instigar o aluno para o conhecimento, né? Instigar o aluno para que ele tenha uma disciplina, ele tenha a hora, não é, que ele vai dizer, eu estou estudando. Quando a gente está estudando, quando a gente está lendo, quando a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido, quase que ninguém leva a sério, né? Se às vezes a pessoa chega, o que é que você está fazendo? Aí eu estou lendo, então tá bom, pensei que você estava fazendo coisa mais importante. Ou eu estou estudando, então tá, então vamos fazer isso. Então é preciso que a gente chegue no momento em que mostre para o aluno que ele brigue, né, pelo tempo que ele precisa ter de estudo e que não seja atrapalhado por isso, né? Então, assim, mediante aí esse aluno que tem uma carga grande, né, de responsabilidade, essa carga de responsabilidade se impõe, não é, a esse estudante e ele se vê compelido a descobrir caminhos de superação, de modo a permanecer e concluir, não é, a sua formação. Então, quando ele não consegue fazer isso, ele desiste. E muitas vezes pergunta, mas por que está desistindo? Mas por que tem tanta evasão? A desistência do aluno tem a ver com essa falta, ele não encontrou o seu lugar, né, no caminho que ele foi construindo de formação. Então, ele acabou, né, se vendo na impossibilidade de dizer, não vou conseguir. Então, talvez isso seja a pior coisa que um aluno pode internalizar, da incapacidade, da descrença de que ele pode seguir, de que ele pode evoluir. O professor tutor tem um papel também muito grande em relação a isso. Então, ainda dentro do aluno, né, para logo em seguida o Aleluia dizer mais alguma coisa, o professor tutor, esse estudante, se a gente está falando, é um estudante da universidade pública, é um estudante, que características tem esse estudante? E de acordo com o curso, esse aluno tem um perfil diferente do outro aluno. Então, mas em geral, né, nos programas que se organiza, que se constrói, se oferece da educação à distância, o aluno é adulto e trabalhador. Então, esse aluno, muitas vezes, ele se vê disposto, se dispõe a ter um tempo mais flexível, né, de aprender, desenvolver sua capacidade de autoestudo, num tempo e num espaço que é seu. Isso é difundido, só que muitas vezes não é o que acontece, né? Muitas vezes ele não consegue ser dono do seu próprio tempo e ele não consegue estudar em qualquer lugar, tá certo? E é preciso que a gente esteja atento a essa realidade do aluno. Tem um autor que eu gosto, é o Penac, ele diz que o aluno, quando chega na escola, ele chega com a sua mochila carregada, né? Carregada de incertezas, carregada de indagações, carregada de espantos, carregada de esperança, carregada com suas famílias, carregada com suas faltas. Então, mas a gente nunca está prestando atenção àquilo que o aluno tem nas suas mochilas. Se hoje
ela está um pouco guardada, mas elas continuam existindo, né? Se hoje elas não estão sendo usadas, as mochilas dos nossos alunos estão cheias, e a gente quase sempre não quer saber, né, o que tem lá nessas mochilas. O PENAC diz que é importante que a gente entenda, veja, abra as mochilas e veja o que tem nelas, né? Porque só assim a gente vai conseguir assim, caminhar e fazer desse aluno um estudante que consiga evoluir. Então, assim, de acordo com até um resultado de uma pesquisa que foi feita na área de educação à distância, o professor tutor, ela diz que somos uma comunidade de professores, né? Esse professor que a gente falava antes. E a gente não pode descaracterizar essa nossa função, porque a gente está atuando enquanto professor. Todos somos professores da rede pública. Isso foi dito por uma professora de Mato Grosso, e aí eu termino assim a minha contribuição, né? Chamando a atenção das agonias que o professor, em geral, vive, e o professor também da educação à distância. E essa professora diz assim, a gente pergunta, né, que professor você? Que professor sou eu? Que professor estou sendo desde que escolheu ser um professor? Eu acredito, e nunca discuti isso com ninguém, que esse tipo de preocupação vem muito do desafio da concepção de educação que a gente traz. Esta já vem carregada. Esta preocupação nós já tínhamos, mesmo antes de estar aqui, em determinados momentos, em outro contexto, nos pegamos respondendo, repensando, nos pegamos repensando enquanto professor. Então, o professor é esse, não muito diferente de todos os outros professores que a gente já se viu, a esse que está sempre se perguntando, né, se perguntando do seu lugar na sociedade, do seu lugar na matéria que você desenvolve, né, na importância do seu ofício, e isso tudo tem a ver com a concepção de educação, com o tipo de aluno, né, que você quer ajudar, que você quer formar, e o tipo de sociedade que você também tem como utopia, né? Então, eu acho que a partir disso daí, aleluia, Sim. Posso esperar de você mais alguns comentários, que você tem muito que dizer também. Tá bom, deixa eu botar meu vídeo aqui, que eu tirei o vídeo para você ficar em primeiro plano completamente. Bom, vamos lá, né? Agora eu queria mostrar, eu queria focar um pouquinho rapidamente nos meios. Claro que não é objeto desse curso trabalhar materiais e meios. A gente está trabalhando os princípios e fundamentos. Outros cursos virão e já estão em andamento, como o de avaliação em EAD, e o próximo, se eu não me engano, é de materiais, né, Eliana? Materiais. Didáticos com o professor Pérez. Com o professor Pérez. Então, tem um outro professor que não... Eu acho que essa ação, com a pergunta que foi feita sobre a avaliação do CESAD, eu acho que a gente precisa chamar atenção para um esforço coletivo e, ao mesmo tempo, responsável e criando espaços para que professores dos mais diversas áreas estejam nesses cursos, se apropriem dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, compreendam por dentro, né, a partir como aluno e como professor, no curso à distância. Isso é a iniciativa da direção do CESAD. Nós fomos convidados a partir de uma iniciativa do professor Ponciano com o professor Fábio e a coordenadora pedagógica Rose. Então, o CESAD, a gente precisa entender, e aqui tem colegas que já mostraram, que fazem trabalhos muito interessantes. Juliana, no último encontro, Juliana Barreto, que é da Letras, ela deu um exemplo de como ela vem desenvolvendo o trabalho dela com qualidade, com os alunos de EAD e solucionando problemas. Então, acho que o CESAD faz parte da nossa instituição, a gente precisa se sentir parte do CESAD
e contribuir com o CESAD, não só com críticas, mas com proposições também. Eu acho que isso vai ter qualidade, não só o CESAD, como nossos cursos presenciais também. Aí eu queria focar em duas coisas. Primeiro, para quem já tem esse domínio, me desculpe, né, compreendam, ou até me ajudem. Mas quem não tem, a gente deixou um tutorial que foi feito pelo TI da UFES para entrar nesse site aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostrar aqui para vocês. Só um segundo, eu vou projetar. Aqui. Só um segundo, gente, que é o tempo que ele aparece aí para vocês. Eu já... Bom, quando eu entro aqui mudasenha.ufes.br, tem aqui um cadastro que tem que ser colocado os dados que estão cadastrados de cada um de vocês, para vocês terem acesso ao Office 365. O Office 365 não é gratuito, é pago. E é um esforço da instituição UFES, né, da reitoria e pró-reitorias e várias ações ligadas a permitir acesso a ferramentas de trabalho remoto, mas não só para o trabalho remoto, trabalho também presencial. Então, quando você entra na página depois que você entra no office.com, vai ter um nome de usuário, e depois que você faz esse cadastro aqui, você já vai ter no e-mail que você está cadastrado no SIGA o seu... a confirmação da senha, você pode, inclusive, colocar outra, e o seu cadastro, o seu login, vai ser o nome do usuário que você usa no SIGA, @office.ufes.br. Então, o meu, por exemplo, no SIGA é JN Aleluia. Aqui é jnaleluia@office.ufes.br. Tendo esse domínio, você tem acesso a essa página aqui quando clica em entrar. Se eu clicar em entrar, como está salvo aqui para mim, não vai pedir para eu conectar. Ele já vai entrar imediatamente. Vocês estão vendo aí, né? Aliás, ele solicitou. Então, JN Aleluia, mas eu já estou logado, vamos ver. Office.ufes.br. Então, esse aqui tem que ser o mesmo do seu login lá do SIGA. Então, eu estou aqui numa quantidade, praticamente todos os aplicativos da Microsoft estão disponíveis aqui. Alguns eu confesso que eu nunca utilizei, mas a maioria deles eu utilizo, alguns eu não utilizo porque eu uso outro sistema operacional, eu uso o iOS, então eu não uso, por exemplo, o Word, eu uso Pages. Mas penso que agora tem tem alguns que a gente, além daqueles que a gente já conhece, como Excel, OneNote, eu acho que está mais, Outlook, esse PowerPoint, esses são os mais utilizados. Mas a gente tem aqui, ó, o Class, que é organizar seus planos de lições, é uma espécie de ambiente virtual para você cadastrar cursos. Você tem um calendário que ele está associado e sincronizado com todas as ferramentas. Então, quando eu crio aqui no calendário, por exemplo, no Teams, que é aquele aplicativo, que é aquele ambiente de videoconferência similar ao que a gente está usando aqui, quando eu clico no calendário e crio ele automaticamente vem para o Teams. Se eu clicar aqui no Teams, ele vai abrir uma outra aba, e nessa outra aba eu entro no Teams. Enquanto ele está entrando aqui no Teams, eu queria mostrar também um outro... Qual é a minha sugestão? Que vocês entrem aí e aproveitem esse momento de pandemia, eu sei que a gente está trabalhando pra caramba, mas aproveitar para experimentar
um pouco esses aplicativos, que eles podem ser muito interessantes no cotidiano nosso, inclusive no nosso trabalho com os alunos de graduação, né? Então, quando eu entro aqui no Teams, eu criei, na minha área, o próprio curso, que é onde eu poderia realizar as videoconferências, que está aqui embaixo, aqui onde está meu... Ele tem ajuda, tem tutorial. Quando eu entro nesse stream também, esse é um outro aplicativo, um outro ambiente, que é para criar, compartilhar aulas e criar reuniões e apresentações ao vivo, mais ou menos como a gente criou lá no Facebook. Então, esses streams cria um link, né, uma possibilidade de, com o Teams, não só fazer videoconferência, como fazer um evento, criar um evento online, uma webinar, um seminário online. Então, quando eu entro aqui, eu tenho algumas coisas que eu fui testando aqui, só para conhecer o ambiente. E me pareceu ser a única ressalva do Teams é que eu teria, para conseguir fazer essa aula com 400, se fossem 50 professores participando do curso, seria mais tranquilo. Mas mais de 400 exige... O cadastro já está no Teams. Você não precisa cadastrar o professor, mas você precisa procurar o nome dele e fazer uma solicitação para ele fazer parte desse curso. Se tiver algum atalho para isso, me digam que eu vou adorar depois que a gente abrir aqui as possibilidades. Mas aqui tem uma quantidade muito grande de ferramentas. Acredito que vale a pena, alguns deles você pode baixar e vale a pena experimentar. O OneDrive é um drive nas nuvens, né? Uma possibilidade de você guardar todos os seus materiais, tudo que você usa, e está online para você acessar de qualquer lugar, que tem uma rede, inclusive no smartphone, porque ele tem a versão para smartphone, cada um desses aqui. O Teams, por exemplo, eu baixei aqui, ele está aqui na minha área. Quando eu clico, eu entro nessa tela aqui, que já não é mais na internet, diretamente, já não é mais no navegador, desculpe. Está ligado à internet, mas é no próprio aplicativo, que tem a versão para tablet e smartphone. Bom, só um segundo. Tem muita tela aberta. O Streams ele está abrindo aqui ainda, mas a gente tem várias opções. Deixa ele abrir aqui para ver se... Então aqui eu tenho a opção de criar. Eu clico aqui. Tem a opção de criar um evento. Deixa eu... Pronto. Fazer o upload de vídeo, fazer um evento online, criar um grupo, um canal e uma gravatela. Então, eu tenho várias opções e aqui também, tanto no Stream quanto no Teams, eu posso gravar a videoconferência ou fazer uma videoaula, né? Então, aqui está o Teams. Além disso, dentro dele tem vários tutoriais aqui, por exemplo, para usar PowerPoint, só para dar um exemplo. Quando você vai em uma parte do tutorial, vai ter lá várias opções, vários aplicativos para compreender como é que funciona, né? Então, eu já mostrei. Uma outra ferramenta que tem sido muito popularizada nesse momento, porque a Google liberou o uso para qualquer um, mas ela não liberou totalmente, não. Sem você pagar o G Suite, você só tem acho que é 50 pessoas por sala para fazer uma videoconferência. Você pode fazer e não consegue gravar, se você não tiver uma conta do Google com esse Google Suite, que é pago. Mas é uma ferramenta que, se a gente entrar, vão ter vários, aqui tem os preços, tem as opções, né? Você pode iniciar, vai passo a passo, para fazer aqui tem os recursos. Claro que não é uma propaganda do G Suite, o ideal é a gente usar a própria ferramenta que está disponível na nossa instituição, certo? Tanto o Moodle, no CESAD, quanto aquele pacote que eu acabei de mostrar, que é muito, muito interessante,
Então, praticamente tem as mesmas ferramentas que tem lá no Office 365, só que com outra empresa. Ainda poderíamos pensar que para esse curso foi criado um canal também para disponibilizar o vídeo. Então, eu fiz um canal no YouTube para poder ter um endereço de materiais que eu pudesse disponibilizar. No próprio Google, tem o Google Class. O Google Class ele tem similar ao que a gente usa lá também no é esse aqui. Vou voltar lá. O Class Notebook. Ou até, se preferir, o Teams, também eu posso criar ali alguns, de alguma forma, e disponibilizar. Então, aqui, só para exemplificar, mas eu não alimentei, eu tenho um outro design, que é uma outra empresa, uma outra estética e outras opções, mas são muito parecidas. Esse foi popularizado nesse momento de pandemia. Muitas escolas privadas da educação básica estão usando essa ferramenta, esse pacote, né, de atividades, conectar pessoas. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso... Acho que agora a gente pode abrir para intervenções, discussões, análises, né? Mais do que vocês queiram em relação ao nosso... Ana Karina está dizendo que usa desde 2007 o Google Class, nas aulas presenciais. Tem professores que já usam essas ferramentas, estão aqui no curso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou vocês preferem que eu primeiro dê uma olhada em algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat? Aleluia. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Perfeito. Enquanto você vê as perguntas, eu podia fazer um comentário rápido que eu deixei escapar? Faça. É o seguinte, eu li assim, nessas leituras que a gente foi fazendo esses dias, eu li uma observação que foi feita em relação ao aluno, que dizia o seguinte, que, por sua vez, muitos deles preferem se comportarem assim de maneira bem conservadora e apenas se adaptar, né? Ele vai estudando como é que as coisas vão acontecendo, vai avaliando, e aí ele vai se adaptando, e prefere ficar dentro desse comportamento assim, mais de adaptação, no sentido mais de conservar as coisas como estão. E quando isso foi dito, foi falado somente do aluno, mas eu entendo que, acho que o Aleluia talvez concorde comigo, é que o aluno, quando prefere ficar nessa de conservação, adaptação, né, sem muita mudança, é porque também ele meio que aprendeu a ser assim, né? Não é o aluno ou é o professor. Tem professores também que preferem, né, ficar nesse plano da acomodação, se conservar como está, e aí o aluno também vai vendo que isso é possível. Então, quando o Volton diz que muitos optam em estar ligado ou não, é porque também tem isso, a gente nunca vai conseguir um único tipo de aluno, claro, isso a gente sabe, como a gente também não vai ser um único tipo de professor, inclusive na gente mesmo, né? Por vezes a gente apresenta várias tendências ou vários tipos de professor na busca do professor que a gente gostaria de ser. Era isso que eu queria observar. Vê se tem alguma pergunta. Tem várias aqui colocações dos professores, eu estou pegando de baixo para cima, das que eu
conseguir copiar, um professor, professora Carla César, ela chama a atenção que metodologias ativas são interessantes porque o aluno precisa estudar um determinado tema, discuti-lo, colocar em prática o que aprendeu na comunidade. Existe literatura trazendo a experiência da EAD em metodologias ativas. Isso é verdade. Metodologias ativas é um tema que eu estou agora orientando e pesquisando também, trabalhando, foi o tema do meu pós-doc. Então, eu pesquisei uma escola que trabalha com metodologias ativas e que não tem aula, nem conteúdo uniforme, nem prova, nem sala de aula. Então, uma escola que lá no interior de São Paulo, uma Cotia, escola Projeto Âncora, que trabalha com metodologias ativas, é uma grande saída realmente, né? Não foi só Carla César, foram outros professores também. Uma professora Noêmia perguntou aqui, ó, aí acho que aí você pode responder ele. Um fator importante, penso, no ensino à distância é o tempo. Quais orientações pedagógicas vocês dariam para que o aluno da EAD aproveitasse melhor o tempo e resultar no melhor aproveitamento da aprendizagem? Eu posso falar rapidamente, passo para você, Eliane. Para mim, o gerenciamento do tempo pode ser melhorado com as próprias ferramentas, né? Então, eu tenho uma agenda eletrônica que me avisa, que me chama atenção para determinados... Eu posso usar recursos... Se eu estou na educação à distância, como aluno, estudante, eu preciso utilizar essas ferramentas de trabalho colaborativo, de agenda eletrônica, de várias outras que estão associadas, que contribuem para a gente gerenciar o tempo, porque elas nos mostram mais ou menos o calendário, e dentro do calendário as opções que a gente pode criar ou que a gente tem como compromisso, e ali pode gerar notificações, alertas, etc. Essa é uma questão. Tem outras mais pedagógicas, eu vou passar para a Eliana, eu poderia falar, mas prefiro que ela fale para a gente dividir o tempo. Eu acho que essa é uma questão muito importante que foi colocada, porque esse é um dos grandes desafios que se tem na educação à distância. Até porque ela vem colada com essa questão de tempo, como que se o aluno tivesse todo o tempo do mundo, né? Aqui você vai ter todo o tempo que você quer, porque você organiza seu tempo, e tudo isso faz com que esse tempo se multiplique. Não é bem assim, né? Mas dentro daquilo que a gente falava antes, da minha condição de estudante, o que é que eu posso sinalizar enquanto professor para que esse tempo seja melhor aproveitado? Então, eu penso que uma questão que precisa ser trabalhada e discutida é a questão da disciplina. Então, o aluno precisa saber, olha, qual é o tempo que você vai ter para essa disciplina, para esse estudo, para colaborar, para trazer suas intervenções, para fazer as suas considerações, qual é o tempo. Então, essa questão da disciplina, porque ninguém vai estar vigiando, né, esse aluno, ninguém vai estar tendo controle do seu tempo. Então, é preciso que se discuta de modo que o aluno entenda, né, tome consciência da importância do tempo que ele vai dedicar ao estudo. Outro ponto que está ligado a isso é ele colocar esse tempo, essa disciplina, esse momento como prioritário. Então, nada pode ser mais importante do que isso, enquanto eu estou dando conta disso que eu preciso fazer. É preciso também que o professor lembre, o aluno na educação à distância, sobretudo nesse momento, né, esse aluno ele precisa ser melhor compreendido, né, é preciso ter mais paciência com esse aluno, porque as dificuldades são muito maiores, né? Então, eu penso que é preciso está criando essa oportunidade para que ele aproveite bem o tempo, porque o aluno, como a gente mesmo adulto, a gente sempre ouviu, ou já deve ter dito, eu não tive tempo para fazer isso, eu não tive tempo para... Mas o tempo que a gente tem é uma escolha, né? Então, é preciso que o aluno se discuta com o aluno qual é o lugar que ele dá, não é?
aos estudos que ele vai fazer. E aí é importante que o professor lembre que ele não tem só a matéria daquele professor, né? São várias matérias, né? São vários deveres, são várias obrigações. Então, eu acho que, para começar, essa consciência, né, da necessidade de priorizar o que eu vou fazer e ser determinado, né, para dar conta, num tempo que você não abre mão, né, eu acho que a gente até vai discutir isso no próximo encontro, quer dizer, do que eu não abro mão? Então, o aluno, na educação à distância, ele tem que dizer, eu não abro mão desse meu tempo para estudar e dar conta disso. Agora, é preciso que o professor diga, você vai ter tanto tempo, é preciso que se diga qual é o momento que ele vai estar devolvendo, que ele precisa devolver, porque também se dizer, olha, faça quando você quiser e traga quando você desejar, é tudo que o aluno não quer. É tudo que o aluno não quer. A educação à distância não é deixar o aluno livre, né? Nem também fazer do tempo que ele tem, todo o tempo do mundo, que se julga que um estudante ou até o professor possa ter. Isso não existe. É preciso. Então, eu penso que essas seriam as 3, né, sinalizações mais importantes. Não abrir mão, né, do tempo, orientar bem o aluno para que ele saiba o que ele vai fazer e se sinta instigado a inventar esse tempo para aquilo que o professor sugeriu, né, que deve ser estudado, que deve ser apropriado. Então, de acordo com a exigência, o grau de exigência do professor, o aluno vai privilegiar ou não. Isso aconteceu comigo, quando eu fiz uma pesquisa, né, na turma, por exemplo, do professor, que nenhum aluno ficava presente. E eu dizia, nem era educação à distância, eu dizia, professora, você vai na aula do professor que não fica ninguém? Eu disse, mas como assim? Eu disse, ele não faz questão que a gente fique, ele não pede nada para a gente. Aí, o que vocês fazem? Estão pagando? A gente vai fazer para quem pede, para quem exige. A gente estuda para quem faz questão que a gente estude. Então, eu acho que é isso, o aluno quer sentir isso, né? Agora, é preciso saber cobrar, é preciso saber pedir. Porque se você pede com imposição, se você pede com ameaça, se você pede dizendo que vai ter uma nota que vai ser, então você está estragando tudo, estragando a avaliação, estragando o processo. É preciso que você diga, eu preciso que você veja isso por quê? E mostre por quê. Eu acho que esse gosto há de contaminar o aluno. Mas isso é um processo nada garantido, é por isso que é instigante ser professor e estar na área da educação. Mas é possível. Tem outras questões aqui, tem 2 que eu consegui resgatar aqui. Uma é Juliano e a outra de Alex, Porangaba. A primeira, Juliano, o EAD não fica mais oneroso do que o presencial? Precisa do professor que produz o material, o tutor na plataforma, o tutor presencial, o monitor de TI, além de, muitas vezes, ter um polo físico para desenvolver atividades presenciais. Então, essa é uma questão, né? Vamos tentar ir um pouquinho mais sucinto para a gente conseguir atender mais pessoas e até abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, viu? Vamos tentar lá. Viu? Então, eu posso dizer bem rápido. Tá? Eu digo que é. É mais oneroso dizer que é a custo baixo. Eu acho que é um mito, a gente já chegou até a falar sobre isso. Sim, é mais oneroso, é mais exigente, ainda que a gente goste mais, e até por isso que a gente quer mais estar junto, quer mais estar se vendo, não é? Vai exigir muito mais à distância e vai ser muito mais caro, vai custar muito mais. Posso completar, Eliana, o que você falou? Sim. Mas eu acredito que só custa mais quando a gente faz uma EAD que não seja de massa. Por que eu estou chamando EAD de massa? Porque eu tenho que criar toda uma estrutura pedagógica e técnica e tecnológica para ofertar o curso ou os cursos. Estou falando aqui de cursos de graduação, cursos formais ou até do ensino médio, cursos técnicos. Eu preciso de uma estrutura, mas se essa estrutura, que é um prédio, com toda a estrutura, dá conta de
10 mil alunos, então eu vou ter uma EAD de massa e no final ela vai ser mais barata, e pode ser mais barata do que a própria presencial, que tem que montar toda a estrutura. Tal. Então, depende muito. Para mim, depende muito de como que está sendo organizado aquele curso ou aquela instituição que oferta aquele curso. Pode ser que seja mais barato, se ele for... Aí vai ter que romper com a qualidade, é a mesma coisa no presencial. A gente tem faculdades extremamente baratas, profissionais extremamente com profissionais que não são bem qualificados para desenvolver o trabalho, e isso deixa a desejar na qualidade, na quantidade de alunos na sala de aula, etc. Diga. Não, só para completar, eu concordo com você, mas, assim, quando a gente está falando dessa educação à distância que a gente está sinalizando, não é essa educação à distância massiva, né, para muitos, que você perde de vista o aluno que você tem, que aí sim vai ser a custo mais barato, mais em conta. Não é essa educação à distância, né? Isso aí. Caiu a conexão dela, daqui a pouco ela volta. Tem mais uma outra questão de Alex, é o seguinte: todo tutor é professor, esse tutor domina o conteúdo da disciplina, ele também é um especialista na disciplina. Em que momento o aluno da EAD tem contato com o professor principal da disciplina? Olha, isso vai variar muito da instituição que oferta esse curso e da proposta pedagógica que está vinculada a esse curso. Tem cursos de EAD que não tem tutor. São os professores conteudistas que desenvolvem seus cursos. Esses costumam ser cursos de EAD mais caros e seletivos. Tem cursos, inclusive de pós-graduação, com qualidade, agora um número bem reduzido de alunos, um custo alto e investimento em tecnologia, investimento em uma série de coisas. Então, a gente tem realidades diferentes de EAD, como a gente tem também na presencial. Isso não é característica apenas da EAD. Agora, o que eu posso garantir é que o tutor, para ser tutor, ele precisa ter formação básica. Então, ele precisa ser licenciado. Certo? Isso está nas normas. Como ele vai fazer a mediação pedagógica, ele precisa ser licenciado ou estar com autorização para a docência. Quando a gente consegue, ou alguns conseguem, uma autorização antes de terminar o curso. Mas já tem um determinado percentual grande do curso, né? Então, esses professores, esses tutores, eles são formados, em tese, eles têm domínio do conteúdo da disciplina, porque em tese, porque a gente sabe que tem formações e formações, entre aspas, em várias instituições, e alunos são diferentes um do outro. Então, tem alunos que são estudantes, e a depender da instituição que está, ou a depender do próprio esforço dele, tem, efetivamente, domínio do conteúdo. Né? Nesse modelo que separa tutor de professor, o professor principal, entre aspas, que ele está chamando aqui, que seria o professor conteudista, ele passa a ter contato com os alunos esporadicamente. Quem tem contato diário ou semanal é o tutor. O professor conteudista pode, inclusive, nesse modelo, nem ter contato com os alunos, ter contato só com a formação dos tutores, saber quais são as questões que estão envolvendo, orientar os tutores para irem trabalhar com os alunos. Então, há uma diversidade muito grande de modelos nessa relação professor-tutor. Agora, para ser tutor, ele precisa ser um especialista da área, ele precisa ter licenciatura. Eliana, você voltou? Seja bem-vinda de novo. Voltei. Acho que você pergunta foi a seguinte, ó, todo tutor é professor? Esse tutor domina o conteúdo da disciplina? Ele também é um especialista da disciplina? Em que momento o aluno da EAD tem contato com o professor principal da disciplina? Eu acho que eu já respondi aqui. Se você quiser complementar alguma coisa. Olha, ele não chega a ser um professor com domínio, né, do conhecimento que tem o professor de uma determinada matéria, mas ele acaba exercendo, né, funções muito similares ao professor. Né? Muitas vezes é ele mesmo que está ali ensinando e provocando o aluno
é o contato mais próximo que o aluno tem dentro do desenvolvimento da formação, né? Agora, quando no programa, às vezes o programa da educação à distância não conta também com o professor, com o tutor, às vezes é o tutor que responde mesmo pela docência, né? Outros programas têm o professor, né? Tem o tutor, e aí ele acaba, né, sendo esse que fica mediando as questões, né, e fazendo a mediação, eu prefiro dizer assim, do que falar a ponte entre o próprio professor, né, credenciado, o profissional naquela área, e o aluno. Olha, Ana, foi mais ou menos o que eu respondi também, quando você estava ausente. Né? Olha, tem um ausente. Eu sou rebelde, de vez em quando eu me ausento. Então, sendo rebelde por você. Olha, Rogério Pagno faz uma pergunta bem interessante aqui. Eu acho que dá pano para a manga nossa aqui. Ele diz o seguinte: professores, na opinião de vocês, qual seria a principal dificuldade para um professor que sempre trabalhou na forma presencial, deveria vencer para trabalhar no ensino remoto, ou seja, no ensino à distância? Né? Essa pergunta é interessante porque essa é a maior realidade do nosso corpo docente, não só da nossa instituição, mas do Brasil inteiro. E agora a gente está tendo que muitos professores da educação básica estão tendo que aprender a lidar com essas tecnologias e a realizar cursos à distância de imediato, sem formação, sem nada. Eles estão... tem até um texto de uma professora lá de Santa Catarina, que foi eleita reitora em 2017, que eu guardei para o finalzinho. Eu li hoje esse texto dela e queria depois finalizar com esse texto. Então, o que é que eu diria? Primeira dificuldade é eu conseguir pensar, por exemplo, em metodologias não diretivas de ensino. O primeiro é tecnológico. Eu preciso ser uma pessoa, um professor, que pesquisa não só a sua área, mas também meios para desenvolver a distância. Para a gente realizar esse curso, a gente passou horas pesquisando um monte de coisa. Algumas nós já sabíamos, já tínhamos escrito, outras reescrevemos e outras escrevemos para esse momento. Inclusive, acessamos uma série de ferramentas. Se o professor não está com essa, vamos dizer assim, imbuído nessa necessidade de aprender, e se ele acha que ele já sabe tudo, ele dificilmente vai ter sucesso na EAD. Porque a velocidade com que as tecnologias, os meios, eles se modificam e se tornam acessíveis é muito grande. Então, a gente está o tempo todo recebendo informações, fazendo seleção e, posteriormente, aprendendo coisas, não só de conteúdo, mas meios tecnológicos para desenvolver. Então, acho que esse é o principal, que está ligado tanto à tecnologia quanto ao pedagógico, que é eu me colocar na posição de professor que aprende, não de professor que já sabe. Porque a gente tem na nossa tradição isso, né? E aí fica difícil na EAD. O segundo está ligado à metodologia. Eu não posso pensar, até posso, mas eu vou ter cursos de educação à distância extremamente centralizadores e com propostas pedagógicas extremamente ultrapassadas, não coerentes com o meio. Então, quando eu sou um professor muito diretivo, muito tradicional, que centralizo todo o meu trabalho pedagógico em mim, né, eu vou ter mais dificuldade de trabalhar à distância. Ou eu vou produzir cursos extremamente modulares, extremamente sequenciais, extremamente instrucionais. E isso também, a qualidade fica a desejar. É uma opção nossa aqui estar fazendo esse diálogo. A gente buscou alternativas para fazer isso. Mas a gente poderia ter uma compreensão pedagógica que isso não é necessário. O que é que a gente faria? Deixaria todo o material lá e faríamos algumas avaliações dentro do ambiente com múltiplas escolhas que o próprio sistema já dá a resposta. A gente só diz qual é a correta e ele já te diz qual é a sua nota. Eu posso fazer assim. Mas não é essa a EAD que a gente
defende aqui. A gente defende a AD interativa, que gere críticas, que gerem proposições, que produza conhecimento, que o professor seja qualificado. Então, esse universo ele acaba sendo muito complexo se você é um professor considerado, né, alguns chamam de tradicional, eu chamo de diretivo, centralizador e conteudista. Essa combinação, quando você vai para a EAD, ela pode ser uma catástrofe ou um limitador. Dificilmente é um sucesso. Só para cursos muito massivos que ela funciona e cursos não formais, ou informais ou não formais. Aí ela até funciona. Quer falar, Eliane? Eu quero. Diga. Eu queria, nem que você dissesse, Eliane, não falo não agora, eu ia brigar para falar. Embora, eu acho que você já respondeu, eu gostei muito, muito, aí eu quero destacar, quando você diz que é preciso a gente estar pensando nesse lugar, né, daquele que ensina, para pensar no lugar daquele que também aprende, o que não é exclusividade da educação à distância. A gente, quando professor, a gente também vive, né, com essa possibilidade de perceber que a gente também aprende com o aluno, que a gente está a aprender. E eu acho que até relacionado a isso, está dentro do que eu pensava, que um dos desafios do professor são vários, ou alguma coisa que a gente pode estar sinalizando. Em primeiro lugar, eu acho que é romper com a resistência. Existe uma resistência natural da gente sair daquilo que a gente já faz há anos, daquilo que a gente já conhece. É natural da pessoa humana. Então, eu penso que essa é uma primeira coisa, né? A gente pensar nessa resistência, desconstruir essa resistência. Uma segunda questão, uma está ligada à outra, e ligada àquilo que o Mário falou, é a disposição em dividir o poder. Além de aprender, né, é dividir o poder. Ensinar é um ato de poder, né? E esse poder não é ruim. Ruim é quando ele se transforma em dominação. Então, mas quando esse poder se centraliza num professor, coisa que a gente não vai fazer somente porque é numa nova modalidade de ensino, não. No próprio ensino tradicional, nesse que tem essa tradição toda do face a face, a gente pode perfeitamente dividir o poder, partilhar o poder. Eu gosto disso, da aula partilhada. Essa disposição da partilha na educação online, no ensino online, ela exige, ela convoca o professor. Então, se não for assim, não vai conseguir trabalhar no ensino online, dentro dessa perspectiva crítica, progressista, que a gente propõe aqui. E uma outra questão, eu acho que esse poder partilhado tem a ver com os princípios que a gente até tem chamado a atenção, né? De acreditar no aluno como um sujeito aprendente e um sujeito que também pode colaborar. Uma das maiores agonias nossa, quando a gente desconhece o que é novo e que a gente não sabe como é que vai fazer, às vezes, eu lembro de mim quando eu alfabetizei há uns 30 anos, mais de 30, e eu não sabia por onde começar, né? E eu perguntava ao especialista, perguntava ao coordenador, e ficava confuso, e eu ia lendo e tal, e aí eu descobri que eu, conversando com meus alunos, considerados renitentes, fronteiriços e idosos, alunos que estavam 3, 4 anos na mesma série, com eles eu descobri o caminho, né? Então, é preciso que a gente tenha, assim, essa percepção de que, às vezes, a solução está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E para aquele para quem a gente vai oferecer o nosso trabalho e vai justificar o nosso ofício, é possível que, a partir dessa aula partilhada, desse poder que eu quero dividir, é possível que eu consiga enfrentar as dificuldades desse professor. E, por último, eu queria chamar a atenção de uma coisa que, como professora didática, a gente não pode ficar à margem, que no ensino online, educação à distância, chama muito a atenção como o desenho, né? O desenho pedagógico, que seria o mesmo do plano. Então, veja bem, a margem para você errar
no desenho pedagógico que você vai desenvolver é mais estreita do que a margem que você tem quando você desenvolve o ensino presencial. Então, é preciso que você pense muito bem pensado o seu desenho pedagógico, o seu plano pedagógico, para que, a partir daí, mesmo que mude, e se mudar não é um erro, muito pelo contrário, né, mostra que você se abriu para discussão, para revisão, para alterar o que você propõe, e é uma prova de que você escutou o aluno. É preciso que você ofereça, né? É como que se você estivesse oferecendo aquilo que você mais pensou, mais bem pensou, né? Mais bem fundamentou. Porque a partir daí você pode tomar novas decisões, fazer ajustes junto do seu aluno, que vai sim, né, ajudar na superação dessas dificuldades. E eu acho que são essas questões assim principais, né, que a gente queria relacionar. E tudo isso tem a ver com a disposição, né? Eu um dia assisti uma palestra do Gonzalez em Toluca. Ele terminou, depois que ele falou, aí ele disse: resta saber, isso foi em 2007, ele terminou assim: resta saber se nós, professores, estamos dispostos para essa aventura. Então, eu acho que, como diz o Paulo Freire, os obstáculos estão aí, as dificuldades não tem como fugir delas, mas esses obstáculos, essas dificuldades não se eternizam. Eu acho que esse espírito, né, do ensino online, dessa abertura, vai ajudar a gente a enfrentar as dificuldades. Bom, temos outras provocações aqui. Eu peço desculpa que eu não estou conseguindo todas, né? Estou olhando algumas, não dá tempo, mas quem quiser se pronunciar aqui também com voz não tem problema nenhum. A gente ainda tem um pouquinho mais que 10 minutos para fazer isso. Mas tem a professora Carla César, ela traz uma provocação que eu concordo plenamente com ela. Diz assim: ó, os professores estão aprendendo na prática, kkkk, difícil. Espero que não passemos por isso. Gente, olha, os professores da educação básica, por uma questão de sobrevivência, estão tendo que lidar com isso, senão, principalmente nas instituições privadas, mas não só nas instituições públicas também, nos sistemas públicos, para não perder salário, para não ser desempregado, para continuar dentro da pandemia sendo professor. E esses professores estão aprendendo a lidar com vídeo, com a webcam, com a dificuldade. Imagine 35 crianças numa sala de videoconferência com um professor. Tem já um monte de vídeos interessantíssimos, engraçados, de professores dentro dessa situação, tendo que lidar com isso. Obviamente, eu não sou a favor disso. Obviamente, eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. Para mim, seria muito mais honesto se a gente cancelasse ou depois fosse repor tudo, mesmo que o ano letivo só acabasse em 2022. O de 2021 terminasse em 2022. Essa é a atitude responsável, né, para os sistemas de ensino, principalmente para a educação básica, mas não só para a educação básica. Dentro disso tem Diógenes, né? Desculpe se porque está pequenininho aqui, eu não estou conseguindo ler direito. Mas ele diz o seguinte: ó, até que ponto olhar somente para dentro da nação é útil na superação dos problemas do Brasil para a implementação da EAD? Para quem transita em várias áreas de conhecimento, humanas, exatas particularmente, é muito estranho que quem se preocupa dessa implantação não olhe para fora do Brasil ou não faça discussões sobre isso. Concordo plenamente, e eu ia passar para a Eliana, ela saiu. Deixa ela voltar que ela ajuda a gente. Mas o que eu diria, Diógenes, é que você tem completa razão. E nosso trabalho aqui, por exemplo, no primeiro encontro nosso tem um professor de Portugal, que em Portugal está acontecendo muito parecido conosco. A diferença é que há mais responsabilidade na execução dessas aulas remotas, tanto nas instituições públicas quanto privadas.
Então, os professores que são contratados lá, tanto das privadas e são das públicas, eles continuam recebendo salário 100%, mas eles precisam também produzir aulas online ou aulas remotas, ou videoaulas. Isso tem sido feito com apoio institucional, ou seja, toda aquela, lá no sistema de Portugal, toda essa infraestrutura e todo esse é ofertado e é obrigado a ser ofertado pela instituição na qual aquele professor está trabalhando. Então, você não é jogado lá e diz, olha, agora eu tenho o texto que eu vou ler no finalzinho aqui, vai em direção a essa questão que Carla César colocou, essa professora. Eu me emocionei com esse texto, espero que vocês gostem. Então, nós, na EAD, de um modo geral, aprendemos com inúmeras instituições, até no nosso conteúdo lá do tópico 2 está lá, as experiências na África do Sul, tem link, inclusive, para entrar na África do Sul, na universidade que eles têm lá, que é a mais antiga, ou seja, nós temos experiência, nós dialogamos e muito, tanto eu quanto a Eliana, mas também os autores da EAD, com as respostas que estão sendo dadas em outros países. Quer falar, Eliana, sobre isso? Você pegou a pergunta? Está sem áudio. Você está sem áudio, Eliana. Professor, ela ainda não está aparecendo para a gente, nem áudio, nem vídeo. Agora está. Pronto. Pode falar, Ali. Quer que eu repita a pergunta ou... Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo ele. Habilite e desabilite o áudio, que ele começa a funcionar. Ele retoma. Conseguiu, não? Eliana? Está ouvindo? Agora estou. Estamos, agora está. Ah, tá. Sim, diga a pergunta. A pergunta, né? Deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Não, eu não sei se eu vou conseguir reabrir aqui, porque eu tive que sair do... Mas a pergunta é, nesse momento que estamos de uso da EAD, a implementação da EAD, não seria interessante nós termos diálogo e aprender com outras experiências de outros países? O professor Diógenes acha estranho a EAD brasileira ser implantada sem a experiência, e ela saiu de novo. Bom, eu acho que nós vamos já para o final, faltam 5 minutos, se ela não voltar, eu vou finalizar com vocês, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer alguma observação? Oi, professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, meu querido, diga aí. Ok, pronto. Eu gostaria de fazer Você, ao longo da sua explanação, você comentou que nós, professores, deveríamos nos envolver mais com o CESAD, contribuir com o CESAD, e pela própria estrutura do EAD, a gente vê que ela é bastante complexa no sentido da divisão dos trabalhos. Recentemente, né, a UFES ela lançou um edital aí de eventos de extensão online, e a pergunta é, nós como professores, podemos oferecer cursos ou atividades de extensão online pelo CESAD, e se essa oferta, ela precisa necessariamente seguir essas regras todas de subdivisão de funções, ou seja, professor conteudista, tutor, enfim, é por aí.
Alex, eu posso te responder dentro do que eu sei. Dentro do que eu sei, pode, porque a gente está fazendo um curso agora aqui que não tem essas características, certo? Então, a gente já está fazendo. O que eu posso te dizer também é que todo curso, tudo que vai ser produzido no CESAD precisa ser antes um projeto, como tudo na nossa profissão. Então, precisa ser feito um projeto e precisa se submeter esse projeto para ser aprovado. Sendo aprovado, ele vai para a implementação. Então, eu não seria a pessoa mais indicada para te responder como que esses trâmites acontecem no CESAD, mas eu sei que é possível e que acontece. Qualquer professor pode fazer um projeto e submeter. Assim como os editais que tiveram, e é uma exigência, não do CESAD, mas de fora, da própria estrutura da UAB, os professores que querem participar do CESAD, diretamente, como professores conteudistas, passam por um edital que fica aberto. Esse ano já foi aberto 2 vezes, eu, inclusive, me inscrevi, e por isso estou aqui com vocês, porque eu me inscrevi, apresentei as condições mínimas, as condições para ser aprovado, e essas condições, quando elas são ok, esse professor passa a ser habilitado a ser também. Então, tem que ficar atento aos editais para participar, e, independente dos editais, deve entrar em contato com a direção, que eu tenho certeza que vai ouvir as propostas, vai tentar ajudar você ou qualquer um outro colega nosso, ou até eu, a desenvolver o melhor possível dentro da instituição. E eu sei que tanto Pociano quanto o Fábio estão imbuídos de fazer com que o CESAD tenha mais professores participando, contribuindo, etc. Então, esse curso mesmo já é diferente daquele outro modelo que existe na UAB. Então, temos essa possibilidade, sim. Quer falar, Eliana, agora com a pergunta? Não caia não, viu? Você está sem áudio ali. Eu te respondi, Alex? Respondeu sim, professor. Eu estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Pronto. Tá me ouvindo? Agora está. Agora está. Veja, primeiro aquela professora... Já para finalizar. Viu? Então, assim, a professora que diz, vamos ter que aprender na prática, kkk, aquela que falou, né? Eu acho, veja, tem situações que realmente você vai, ao mesmo tempo que está desenvolvendo a prática, você vai também aprendendo, né? Tem coisas que a gente se prepara para o que vem, quando o que vem, vem. A gente nunca está, de fato, completamente pronto. Agora, é preciso que a gente diga, a gente vai falar isso até no próximo encontro, nosso penúltimo, do que você não abre mão, né? Você, enquanto professor, você tem que ver aquilo que você submete e aquilo que você não submete. Então, eu acho que a gente tem que também se resguardar dentro dos nossos direitos. Mas a gente também não pode ter pudor quando a prática está convocando, né? E a gente ainda não se vê em condições plenas. Mas é preciso que a gente pense, discuta, né, sobre isso. Eu entendo que essa é uma forma da gente estar se preparando tanto quanto possível, né, para a prática. Agora, um outro professor que falou, se não era o caso, da gente prestar atenção em outras experiências que estão acontecendo, assim, estão acontecendo no Brasil e no mundo. Eu penso que sim, e isso só vem enriquecer, porque eu penso que todos os professores, todas as universidades, todas as instituições de ensino estão pensando em novas formas, né, de enfrentar esse silêncio, entre aspas, que não está vindo sem o trabalho. Porque a gente está aqui pensando, a gente está aqui discutindo, a gente está aqui socializando nossas dificuldades, e eu penso que essa é uma forma, né, da gente estar vendo as nossas perspectivas, tá certo? E eu acho que, bom, aí a outra questão foi sobre essa divisão que existe. Essa divisão vai depender também muito do modelo que está sendo implementado, né? Cada lugar tem um modelo que não segue à risca necessariamente todos esses componentes.
a gente está mostrando, trazendo o panorama, né, para a gente fazer a leitura dessa modalidade de ensino. E nela, né, aparece também as aulas remotas, que vem como não aula, não educação à distância, mas de todo jeito o aluno e professor, né, estão separados. E ela vem com muitos riscos, né? Gente, olha, eu acho que, Eliana, eu peço desculpas por ela, né? Infelizmente a internet dela não tem sido muito boa. Eu queria só lembrar que a gente encerra o curso na sexta-feira. A gente antecipou, eu até tinha perguntado a vocês no último encontro, ninguém se opôs, e aí eu fiz a mudança no ambiente para a gente finalizar na sexta. Então a gente vai ter uma atividade na quinta, de 3 às 5, e outra na sexta. Na sexta é a finalização do curso, certo? Conto com vocês, contamos com vocês. Professor, agora, diga. deixa o telefone aí, eu gostaria de depois entrar em contato com o senhor, por gentileza, viu? Anote aí. Pode falar. 9 Diga. 8826 Pode falar. 7250. É o meu Obrigado. WhatsApp também. Ok, obrigado. Ok, será um prazer. Eliana, você está sem áudio, eu já estava encerrando aqui. Termine aí para a gente encerrar, por favor. Bote o áudio aí. Eu estou voltando o áudio. Voltou. Comigo já voltou. Finalize, por favor, para a gente... Finalizando. Então, assim, as aulas remotas, né, também vêm com algumas problemáticas que não deu tempo se apropriar e até para que se livrassem delas. Eu acho que as duas maiores é a banalização do trabalho do professor, achando que estando em casa, casa vira escola, e o aluno vai dar conta, então nem o aluno está preparado, nem os pais estão preparados, e isso daí cria outras dificuldades e se agiganta, não é? O processo de aprendizagem, de ensino e educação do jovem e, sobretudo, da criança. Então, é preciso pensar nessas saídas com vagar para que a gente, em vez de achar que está achando uma solução, a gente está aumentando, né, os complicadores. Era isso, aleluia. Termine. É só uma mensagem de saída. Eu já lembrei a eles que a gente tem encontro na quinta e na sexta, de 3 às 5. Eu queria ler para vocês um texto que foi retirado um trecho da apresentação de um texto de uma professora que... Peraí, só um segundo que deu uma travadinha aqui para mim, para eu poder apresentar. Se eu não puder apresentar, eu vou ler para vocês. Ele já está aqui, mas não está... Deixa eu ver se eu volto, consigo para finalizar. Bom, se ele voltar aqui, eu apresento, mas eu vou ler para vocês aqui. Não haverá aplausos para os docentes. De um dia para o outro, os professores montaram todo um sistema de educação obrigatório à distância para continuar sua missão de vida a partir de casa, com dedicação. Materiais, seu computador privado e pessoal, sua internet, sua luz, pagas do próprio bolso. Espaços, a sala de sua casa, que a torna pública a desconhecidos e a intimidade de sua casa. Direitos autorais, cedidos. Pesquisas, imagens, textos, tarefas, etc. Tudo disponibilizado. Exigências, muitas. Reclamações de todos a todo momento, sem sensibilidade alguma. E o professor Mário saiu.
Saiu o som. Vocês estão escutando? Estamos, o professor Mário saiu. Então, enquanto ele volta, eu queria só dizer para vocês, para fazer justiça, né, da equipe desses módulos, que é o professor Emerson, professor Péricles, professor Itamar, professor Raimundo e o professor Jonatas. Então, além desses professores, tem o professor Fábio, Clotilde, Rose, tem o professor Ponciano. Então, é uma equipe, né? E o Mário e eu aqui nesse módulo. Vocês estão me escutando ainda, porque está falhando? Tudo bem? Então, eu vou assim, aproveitar para dizer vou dizer uma ideia, né, que eu gosto muito do Paulo Freire e que eu fiquei anotando aqui enquanto a gente falava, porque a gente sempre pensa como é que eu vou fazer, as dificuldades, os limites que a gente tem, os queixumes que muitas vezes não há escuta. Então, o Paulo Freire diz assim: ainda é preciso que a gente tenha esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e resistir aos obstáculos. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir melhorando essa realidade. Os obstáculos não se eternizam. Então, eu queria terminar esse encontro de hoje, lembrando dessa esperança. E aí, que bom que você voltou, aleluia. Vocês e ainda a gente tá... Eu leia o final? Opa! Leia sim. Vocês conseguiram ouvir o início? Sim. Pode ler. E aí, você conseguiu começar, mas não... Hein, aleluia? Eu vou apresentar agora aqui, para vocês visualizarem. E eu acho que agora não cai não e a gente finaliza. Estão vendo aí na tela? A gente vai ter 2 finais. Estão vendo agora na tela aí? Já. Espera que o pessoal está entrando novamente. Bom, esse é o texto que eu queria ler para vocês. Não haverá aplausos para os docentes. Vou começar. De um dia para o outro, os professores montaram todo o sistema de educação obrigatória à distância para continuar a sua missão de vida a partir de casa, com dedicação. Materiais, seu computador privado e pessoal, sua internet e sua luz, pagas do próprio bolso. Espaços, a sala de sua casa, que a torna pública a desconhecidos, a intimidade de sua casa. Direitos autorais cedidos, pesquisas, imagens, textos, tarefas. Exigências, muitas. Reclamações a todo momento, sem acessibilidade alguma ao esforço súbito a que estamos submetidos. A escola na sala de casa nunca acaba. 1 milhão de e-mails para atender, grupos pelo WhatsApp, chamadas, atendimento personalizado, aproximando-se da função tutorial. Reuniões a qualquer hora, mensagens de toda ordem. Gestores, alunos, famílias, sociedade, nós professores estamos trabalhando. Na verdade, multiplicamos por muito as nossas horas de trabalho, pois agora esclarecemos as dúvidas uma a uma, corrigimos a tarefa uma a uma, sem acréscimo salarial ou mero reconhecimento ou agradecimento por isso. Nos doamos para além do conteúdo, sem falar sobre as orientações de ordem pedagógica, dentro da compreensão de fazer com que os nossos alunos vejam a transcendência do que estamos vivendo. Não haverá aplausos para os docentes, mas eu aplaudo os docentes, eu aplaudo os meus colegas, eu aplaudo os professores dos meus filhos, eu aplaudo os professores com todas as minhas forças, por brindar à educação o lugar que lhe cabe nessa época de crise. Fazemos parte da história, ainda que não sejamos aplaudidos. Eis aqui 1 milhão de aplausos para todos nós. Professora Alacoque Lorenzetti Erdmann. Bom, Bravo. Fechar com esse. Muito obrigado a todos, viu? No próximo encontro, o rosto da educação à distância. Exato. Viu? Sexta finalmente. Um grande abraço, até quinta a todos. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Até mais, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada.